Pois é, gente, como dissemos aí no início, um dos temas mais relevantes durante a pandemia foi o autocuidado. Por quê? Porque nós estávamos aí enfrentando uma pandemia onde a imunidade fazia toda a diferença, inclusive, né, na maioria dos casos, pessoas que tiveram mais problemas, né, ou que a doença ela fez mais estragos, foi em quem possivelmente enfrentava outras comorbidades. Quando nós falamos de autocuidado, então, infelizmente, a gente até vai falar sobre isso na entrevista com o nosso convidado, o William Araújo, muito da indústria hoje nos diz, principalmente a indústria de cosméticos, que autocuidado é fazer skincare, ficar assistindo seu filme preferido, enfim, inclusive atribui-se muito às mulheres, né? Como se os homens também não precisassem cuidar disso. É muito interessante porque skincare também é autocuidado, mas não é só. Inclusive, autocuidado vai muito além do que simplesmente você fazer práticas de cuidado com você mesmo ali na ação. Envolve pensamentos, envolve atitudes muito mais intrigantes aí para você mesmo, enfim. A gente vai falar sobre tudo isso hoje, tá? Bom, justamente porque esse tema do autocuidado foi um tema muito falado na pandemia, a OMS ela decidiu colocar o autocuidado como um direito do cidadão. Olha que interessante. Então hoje o governo, as ações de saúde pública, elas têm por obrigação então inserir o autocuidado como uma das práticas aí de direito do cidadão. Nós temos o direito de praticarmos o autocuidado. Ok? Então isso é muito interessante. Infelizmente nós brasileiros não corremos atrás dos nossos direitos, deixamos passar muito, mas ele é importante, tá? E aí envolveria tanta coisa, gente, envolveria o nosso tipo de trabalho, tem muitos trabalhos que impedem que nós realizemos a filosofia do autocuidado. A OMS definiu alguns pilares do autocuidado que eu vou falar aqui pra vocês. Vocês vão perceber que infelizmente no nosso dia a dia é quase impossível cumprir todos, mas a gente consegue se a gente agir de forma intencional, tá? Quase impossível, mas não é. Então, vamos ver quais são esses pilares, então, do autocuidado? Lembrando que o conceito de autocuidado envolve desde a prática de exercícios físicos e a boa alimentação até a disposição de evitar o sedentarismo e outros fatores relacionados à saúde. Então, envolve saúde física, mental, espiritual, porque nós, segundo a psicologia, somos seres não somente biológicos, mas nós somos socioculturais, a gente se envolve com outras pessoas, nós somos seres que precisam de um envolvimento espiritual, seja independente da sua crença, né? Espiritualidade não tem a ver com religião, né? Então, nesse sentido, todas as pessoas, independente se elas têm uma religião ou acreditem em Deus ou não, ou espiritual, né? Cuidar do espírito é importante, tá? Biossocio-espirituais. Então, o que são então esses 7 pilares que a OMS declarou como sendo os 7 pilares do autocuidado? Bom, informe-se sobre saúde. Então, como sendo um direito do cidadão, pode perceber que aumentou-se muito depois da pandemia o número de propagandas, de conteúdos do governo, né, vindos do governo sobre saúde, tá? Antes nós víamos na televisão, mas não era vindo do governo, era vindo realmente de fontes, às vezes, da própria televisão, né, das emissoras e tudo mais, com os programas aí que falavam de saúde. Mas como um direito do cidadão, é um dever, então, das autoridades aí governamentais informarem sobre saúde. Ou darem fontes seguras sobre saúde. Conheça a si mesmo, então isso envolve terapia, isso envolve meditações, isso envolve você saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer pra você, e também fisicamente, então é os dois, né, corpo e mente, ok? Pratique uma atividade física, é o 3º pilar, tenha uma alimentação saudável, é o 4º pilar, 5º pilar, evite riscos para a saúde, 6º pilar, tenha bons hábitos de higiene e, por fim, mas não menos importante, use MIPs de forma responsável. O que são MIPs? Medicamentos isentos de prescrição. Use esses medicamentos com cuidado, gente, que os medicamentos para dor de cabeça, dor de estômago, que você vai na farmácia, compra e não precisa da receita médica, ok? Esses são os MIPs.
medicamentos isentos de prescrição. Não precisa de um médico receitar para você. Você consegue ter acesso tranquilamente. Envolve calmantes naturais, à base de passiflora, envolve analgésicos, antitérmicos, certo? Todos esses medicamentos que você compra sem prescrição médica. Usá-los de forma consciente, tranquila e não ser vítima de um uso exagerado desses produtos, tá? Porque dessas drogas, né? Porque eles fazem mal para a saúde, sim. Tudo em excesso faz mal, até as medicações naturais, à base de passiflora, se você tomar muito, vai fazer mal para você, tá bom? Para ajudar a promover os pilares, a OMS estabeleceu o Dia Internacional do Autocuidado, que é todo dia 24 de julho, que já vai ser no mês que vem. É uma data escolhida simbolicamente para representar a importância de termos essa consciência 24 horas por dia e 7 dias por semana, tá? Então é interessante que no dia 24 de julho seja uma data marco, porém a gente precisa praticar o autocuidado o ano inteiro, certo? Por isso que é importante também a gente não fazer essas ações de propagar o autocuidado somente em julho, né? É o ano inteiro. Claro que existe, assim como as outras datas comemorativas que a gente sempre fala aqui, que são importantes para ser um marco, porém a gente precisa falar muito disso para nós tomarmos consciência da importância, tá? Segundo o relatório da OMS de 2019, as doenças crônicas não transmissíveis, chamadas DCNT, como diabetes, cardiopatias, elas causam anualmente em todo o mundo 16 milhões de mortes prematuras. Morte prematura significa que morreu antes dos 70 anos, segundo a OMS. Para reverter esse quadro, não basta tratar as enfermidades. Principalmente nesse período que ainda estamos vivendo a pandemia, a gente precisa trabalhar na prevenção também. E como trabalhar na prevenção? Tendo um estilo de vida mais saudável. Então, o autocuidado, ele é uma filosofia, ele é um pensamento, ele é um modo de agir, de pensar, enfim, mais saudável. Não basta só você praticar uma atividade de autocuidado. Ele é um complexo de atividades, são vários exercícios que você faz, são vários hábitos que você passa a utilizar na sua vida, que refletem autocuidado e que te ajudam aí a ter um estilo de vida de prevenção de doenças, né? Um estilo de vida mais saudável, ok?